Eu nunca soube, até aquele dia, como o silêncio pode ser tão ensurdecedor. Era uma sexta-feira à noite, e a chuva batia suavemente contra as janelas da sala, enquanto eu me preparava para o jantar que Lucas e eu tínhamos planejado há semanas. Mas, por algum motivo, eu me sentia inquieta, como se algo estivesse para acontecer. Lucas e eu estávamos casados há 8 anos. Durante a maior parte desse tempo, eu acreditava que nosso casamento era sólido. Não perfeito, claro, porque nenhum relacionamento é. Mas nós nos entendíamos, ou pelo menos era o que eu pensava. A rotina era previsível, e eu me sentia segura na estabilidade que construímos juntos. Isso até os últimos meses, quando comecei a notar que algo havia mudado. Ele chegava mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões ou jantares de trabalho. Eu tentava acreditar, tentava confiar, mas havia um frio no estômago que me avisava que algo estava errado. Não havia provas, apenas a intuição, aquela voz interna que sussurra quando você tenta ignorar o óbvio. Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo do que de costume, o que deveria me tranquilizar. Mas, em vez disso, me senti ainda mais nervosa. O comportamento dele era estranho, como se ele estivesse tentando ser mais atencioso do que o normal, exagerando nos sorrisos e nos gestos gentis. Isso só me deixava mais desconfiada. Vamos jantar? Ele perguntou, com um sorriso leve, segurando uma garrafa de vinho. Pensei que poderíamos abrir essa garrafa especial hoje. Eu assenti, tentando disfarçar a inquietação que crescia dentro de mim. O jantar foi servido, e nós começamos a comer, mas eu mal conseguia engolir a comida. A tensão estava ali, entre nós, invisível, mas quase palpável. Eu sabia que algo estava por vir, mas não sabia o que. Clara, está tudo bem? Ele perguntou, depois de alguns minutos de silêncio constrangedor. Sim, estou bem, e menti, empurrando o risoto no prato, sem conseguir olhar diretamente para ele. Lucas me estudou por um momento, e eu senti seus olhos pesando sobre mim. Ele sempre foi bom em perceber quando algo me incomodava, mas ultimamente, parecia que ele estava ignorando isso. Ou talvez estivesse apenas distraído demais com o que quer que estivesse escondendo. Eu precisava falar. Precisava entender o que estava acontecendo. Lucas, comecei, hesitante. Sinto que algo mudou entre nós. Não sei o que é, mas você está diferente. Está acontecendo alguma coisa? Ele me olhou por alguns segundos, e eu vi o desconforto surgir em seu rosto. Era como se ele soubesse que aquele momento chegaria, mas não estivesse preparado para lidar com ele. O que você quer dizer com algo mudou? Ele tentou soar casual, mas havia tensão na sua voz. Não sei, você está distante. Chega tarde, evita conversar sobre o que está acontecendo no trabalho. Parece que respirei fundo, reunindo coragem para dizer as palavras que vinham me assombrando. Parece que você está me escondendo alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele desviou o olhar, e eu soube, naquele instante, que minhas suspeitas não eram infundadas. Algo estava, de fato, acontecendo. Clara, você está imaginando coisas, ele começou, mas sua voz soava forçada. O trabalho tem sido puxado, e eu estou cansado, só isso. Eu o encarei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Havia algo mais, e eu não podia mais ignorar. Lucas, não mente para mim, eu disse, a voz firme. Se tem algo que você precisa me contar, conte agora. Eu não aguento mais esse suspense. Ele suspirou profundamente, e por um momento, pensei que ele fosse continuar negando. Mas então, ele fez algo que me pegou completamente desprevenida. Ele colocou as mãos no rosto e murmurou. Eu não queria que fosse assim. Meu coração afundou. As palavras que ele sussurrou eram como um golpe no peito, a confirmação do que eu mais temia. Não queria que fosse assim? Minha voz saiu trêmula, e as lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Lucas, o que você fez? Ele tirou as mãos do rosto e me olhou, os olhos cheios de culpa. Era como se ele soubesse que qualquer palavra a partir daquele momento só pioraria a situação, mas ele precisava falar. Eu cometi um erro, Clara. Eu estou tendo um caso. Eu não conseguia respirar. As palavras ecoavam na minha cabeça como uma sentença. Um caso. Meu marido, o homem com quem eu compartilhei quase uma década da minha vida, estava me traindo. E agora, ali, na nossa sala de jantar, ele estava confessando tudo. Como assim? Eu consegui dizer, apesar do nó na minha garganta. Com quem?
Ele hesitou, como se estivesse tentando encontrar uma forma de minimizar o impacto, mas nada poderia amenizar aquilo. É com uma colega de trabalho. Não foi planejado, Clara, eu juro. Eu não queria que isso acontecesse, mas as coisas saíram do controle. Eu o encarei, sentindo uma mistura de descrença e fúria tomando conta de mim. Como ele pôde fazer isso? Como pôde mentir, me enganar, destruir o que tínhamos? Quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, com a voz baixa, mas firme. 6 meses, ele respondeu, quase num sussurro. 6 meses. 6 meses de mentiras, de encontros escondidos, de traição. Eu não sabia o que era pior, a dor de saber que ele havia me traído ou o fato de que isso vinha acontecendo há tanto tempo, debaixo do meu nariz, enquanto eu tentava ignorar os sinais. Como você pôde? Minha voz saiu cheia de dor. Como você pôde fazer isso comigo, Lucas? Com a gente? Ele não tinha resposta. Apenas me olhou com uma expressão de arrependimento que, naquele momento, parecia completamente vazia para mim. Levantei-me da mesa, incapaz de suportar o peso daquela revelação. Meu corpo tremia e as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Eu queria gritar, queria bater nele, queria desaparecer. Mas tudo o que consegui fazer foi ficar ali, parada, tentando absorver a realidade da traição. Clara, eu sinto muito, ele disse, levantando-se também. Eu sei que errei, eu sei que te magoei. Mas eu quero consertar isso. Quero consertar nós dois. Eu ri, mas foi um riso amargo, cheio de sarcasmo. Consertar? Lucas, como você espera que eu conserte isso? Você destruiu nossa confiança. Você me traiu, mentiu para mim por 6 meses. Como você acha que eu vou esquecer isso? Ele se aproximou, tentando pegar minha mão, mas eu a afastei com força. Clara, por favor, ele implorou. Eu sei que errei, mas nós podemos superar isso. Podemos trabalhar nisso juntos. Eu balancei a cabeça, incrédula. Trabalhar nisso? Repeti, com raiva. Lucas, isso não é algo que se conserta com conversa ou terapia. Você fez sua escolha, e agora nós vamos lidar com as consequências. Eu caminhei em direção à porta, pegando minha bolsa e o casaco. Eu precisava sair dali, precisava respirar, pensar, ficar longe dele. Ele me seguiu até a porta, desesperado. Clara, por favor, não vá embora assim. Eu me virei para ele, com o coração em pedaços, mas determinada. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, Lucas. Mas uma coisa eu sei, hoje, você destruiu algo que talvez nunca mais possa ser recuperado. Saí pela porta, deixando para trás um casamento que, até aquele momento, eu acreditava ser forte. A chuva ainda caía lá fora, mas agora eu a sentia batendo no meu rosto, misturando-se com as minhas lágrimas. Caminhei sem rumo pelas ruas, sentindo o frio e a solidão se infiltrarem em mim. Não sabia o que viria depois, mas naquele momento eu sabia que precisava ficar sozinha, processar tudo o que havia acontecido. Eu nunca pensei que meu casamento terminaria assim, mas a verdade estava diante de mim. E, apesar de toda a dor, eu sabia que, de alguma forma, eu encontraria forças para seguir em frente.